Olá, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o diácono Jael Cândido. Estamos voltando com as nossas lições bíblicas e desta feita nós iremos estudar sobre o terceiro trimestre de 2024 nas lições da CPAD. Amém? Nós vamos ter o tema aqui deste trimestre: o Deus que governa o mundo e cuida da família. Amém? Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Então este é o tema que nós vamos ter nesse trimestre. Vamos aí desfrutar dessas grandes histórias para ter como exemplo, vendo o cuidado de Deus e sabendo que Deus cuida também de nós, e vamos tentar passar para quem está diante de nós aprendendo sobre esta lição. Bem, nossa vontade é que tanto o professor esteja apto, com mais um pouco de sabedoria para ensinar, quanto o aluno esteja também apto para estar aprendendo, para estar ali cooperando, né, dando sua opinião, que possa buscar conhecimento para mostrar que também um dia mais à frente pode estar à frente de uma sala de aula ou ser superintendente de uma escola dominical para ensinar. A lição de número 1 que nós iremos estudar no dia 7 de julho de 2024, ela tem por tema assim: duas importantes mulheres na história de um povo. Nós vamos começar nesta introdução. A primeira lição é a introdução do trimestre que nós iremos entender. As duas mulheres que foram importantes na história de seu povo. Amém? O textuário diz: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Livro de Ruth, capítulo 4, versículo 14. A verdade prática diz assim: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Amém? Quem quiser dar uma pausa e fazer a leitura bíblica em classe, que está no livro de Ruth, capítulo 4, versículo de número 13 até o 22, e depois o livro de Esther, capítulo 7, versículo do 1 ao 7, aí está a nossa leitura bíblica em classe, que teremos por base de dar andamento nesta lição. A introdução da lição diz assim: Ruth e Esther são os dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres, registram duas das mais belas, extraordinária e dramática história sagrada. A primeira ocorrida em Moabe e Belém. Moabe e Belém é os lugares em que elas aconteceram, as histórias. No período dos juízes, que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C., e a segunda história foi na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre 483 a 473 a.C. Ruth e Esther viveram em épocas, circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais. Quais são as virtudes? Fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu
e descendência piedosa, ou seja, a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. Amém? Bem, irmãos, se os irmãos perceberam aqui na história que quando você vai ver os tempos antes de Cristo, você vai perceber aqui, tipo, a história de José, ou de Esther, melhor dizer, 483 e 473 a.C. Se fosse hoje, seria entre 2010 a 2024, vamos dizer. Que foi o tempo em que meus filhos nasceram. Meus filhos nascerão entre 2010 a 2024. Mas aqui a história conta o número maior primeiro, depois o menor. Perceba, 483 a 473. 10 anos a menos, não é a mais. Né? É porque antes de Cristo, muitos determinavam uma data e saía baixando ali até zerar. Quando zerasse, aí determinava mais outra data e, de novo, você perceba que no livro de Ruth, que é um pouco mais antes aqui, você vai perceber que ele está aqui, ó, numa distância grande, né? 1375 a 1050 a.C. E a história de Esther foi depois de Ruth, 483. Você vê que estava bem resumido depois da história de Ruth. Então nós vamos lá, irmãos, estudar um pouco sobre, ver a introdução dessas histórias. Primeiro nós vamos ver a de Ruth e depois nós damos uma entrada aqui na história de Esther. Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Este é o primeiro tópico de nossa lição. Que era Ruth, uma moabita. Vamos lá. Descendente de Moabe, filha da relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão, com uma filha mais velha. Está escrito em Gênesis capítulo 19, versículo 30 até 37, quem quiser ler essa história. Os moabitas eram um povo pagão, hóstil a Israel, desde os dias do rei Balaque. Habitavam a leste do Mar Morto, a atual Jordânia, e eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Pertencendo a este povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Bem, você já vê o começo da história de Ruth aqui. Ruth era moabita. Você percebe que os moabitas, primeiro de onde ela veio, né? Ela veio de um incesto, uma relação que houve entre pai e filha, que foi de Ló e suas filhas, que ainda a história de Sodoma e Gomorra, quando Deus enviou um anjo e tirou Ló com a família de Sodoma, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou feita uma estátua de sal, e as filhas, para que a sua família, a sua descendência não morresse, tiveram caso com o pai, e daí surgiu os moabitas. Amém? Bem, e dali em diante você vê que os moabitas eram um povo pagão e ainda hóstil ao povo de Israel. Não era sociável de maneira nenhuma. Veja que a Ruth, ela pertencia a um povo improvável, porque eles eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Pela lógica, a gente diria assim, não, Ruth não tem jeito de Ruth entrar na história.
por causa disso. Mas Deus é quem faz a sua vontade. Diz que Deus trabalha nos bastidores. Não, é porque a última palavra ela vem do Senhor, ela vem de Deus, é Deus que determina. Ele sabe quem irá cooperar com a obra, com amor no coração e quem não irá fazer isto. E Ruth se doou para fazer a vontade de Deus. Vamos continuar estudando aqui. Veja aqui. Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Estão muito acima de nossa compreensão. Quem pode compreender a Deus? Ele é soberano. Faz do impossível ou do improvável, ele faz provável, e do impossível possível quando cremos nele. E tememos e obedecemos sem impor-lhe qualquer condição. Veja o que é um servo fiel. Ele obedece, ele teme, ele crê, sem impor nada, sem querer nada, só por servir a ele. Vamos lá, a família belemita. A história de Ruth muda a partir de seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava na terra de Israel. Como Ruth entrou na história de Israel, se Ruth era moabita? Bem, você vai perceber aqui que foram duas mulheres que eram moabitas que tornou-se belemita, ou poderia dar certo delas se tornar e ser belemita, né? Você vai ver aqui Ruth, você vai ver Ruth entrou casando com uma filha de Noemi, e você vai ver Orfa também entrando nessa família. Por quê? A história conta que eles saíram de Belém por causa de uma fome e foram andar em busca de terra frutífera e encontrou as terras de Moabe, os moabitas, e ali eles estavam vivendo. Mas o que acontece? O que acontece? Vai o marido de Noemi, ele morre. O marido de Noemi, que se chama Ebimeleque. Deixa eu ver aqui para não... Elimeleque. Elimeleque morre e deixa Noemi viúva. Mas tinha os dois filhos que estava com ela e consolava. Aí os dois filhos foram e casaram. Diz que Noemi casou-se, ou seja, Ruth casou-se com Malom e Orfa casou-se com Quilion. Mas mais na frente um pouco morre Malom e morre Quilion. E agora fica a sogra e as duas noras viúvas. O que acontece? Quando passa o luto, né, aquele tempo mais terrível, e você vai perceber que Noemi chama as duas noras e diz: olha, eu não tenho como gerar mais filho, eu já estou numa idade já avançada, então vocês estão livres para fazer a vida de vocês de novo, voltar para casa. E daí foi. Então você vê que Orfa, ela se despede de Ruth, se despede de Noemi e volta. Porém, Ruth, ela olha e diz: não, eu quero servir o mesmo Deus que você serve. Eu quero ser igual a você, né? Ou a senhora, melhor dizer. Então ela decide ir com Noemi para Belém, já que em Belém a fome tinha passado. Bem, voltou sogra e nora, todas as duas viúvas, para Belém.
Vamos ao terceiro subtópico, vamos lá. Matrimônio e maternidade. Esta síntese biográfica tem o seu ápice em Belém, com dois eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita, apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e servi-la. Ruth alcança o favor do Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. O casamento com Boaz, parente de Elimeleque, e o nascimento de seu filho Obed, que significa servo, fazem de Ruth uma ascendente direta de Davi, de quem foi bisavô e integrante da genealogia de Jesus. Honrar o casamento e a geração de filhos traz a bênção de Deus para muitas gerações. Deixa eu só conversar um pouco sobre este assunto. Um matrimônio em que, como órfã, Ruth poderia ter ido embora e deixado Noemi se virar sozinho. Mas o amor que foi produzido no coração de Ruth por Noemi foi um amor de filha para com sua mãe, que é Noemi. E disse ela, olha, eu não vou te deixar. Aonde você for, eu vou. Aonde você se deitar, eu vou. Se você morrer, eu também morro. Mas eu não vou te deixar. Então foi esse amor, a obediência, o cuidado que ela teve por Ruth, que Deus resolveu beneficiar Ruth. Você percebe que a história de Orfa se apagou desde o dia que ela despediu e sumiu? E Ruth não, permaneceu. E Deus lhe abençoou. Deus abençoou. Ruth agora foi participante da genealogia de Jesus. Que coisa, né? Uma mulher moabita, descendente de pessoas pagãs, que tinham perversidade sexual, e Deus ele separou, santificou para uma grande obra. Perceba que honrar o casamento, a geração de filhos, traz bênção para muita geração. Você honrar o casamento, você está honrando a Deus. Gerando filhos, você está honrando o mandamento do Senhor. Amém? Vamos falar sobre Esther agora. Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. De Belém para Suzã, cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Filha de Abiail, tio de Mardoqueu, Esther era judia, órfã de pai e de mãe, foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Seu nome em hebraico era Hadassah, que significa murta, uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usada para perfumar ambientes e fazer grinalda para os nobres nos banquetes. Já o nome persa Esther, ou Stara, significa estrela. Esther fazia parte da geração dos judeus, nascido no cativeiro, conforme Isaías e Jeremias havia profetizado. O fim do cativeiro babilônico foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano de 538 a.C. No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia sob o domínio persa. Mas essa história ainda está no cativeiro. Então, perceba que Esther era órfã de pai e de mãe. Ela não tinha pai e mãe. E quem criou Esther, quem estava criando Esther com muita educação e respeito, era um primo chamado Mardoqueu.
e ela era fiel, obediente a Mardoqueu. Amém? De Orfa a rainha. Suzã era a capital do novo império. Lá vivia Esther e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus. Dotada de rara beleza, Esther integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti. Deposta pelo rei Assuero por sua desobediência, como descreveu o historiador judeu Flávio Josefo, Vasti se recusou a comparecer a um banquete oferecido pelo rei no jardim de seu palácio. Em um inequívoco ato de providência divina, Esther se tornou rainha do seu lugar. 5 anos depois, era jovem judia. Agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Como diz Mateus Henry, aliás, ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esther, o mesmo não se pode dizer de sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação do seu povo. Amém? Deixa eu contar uma coisa. Esther, obediente a Deus, obediente a um primo, imagina no dia de hoje, Mardoqueu, já grande, judia, não era da Pérsia, ela era judia, mas Deus cuidou ali, detalhe por detalhe, para levar ela a ser rainha. Como foi que ela foi rainha? Você vai perceber que Assuero, ele era casado com uma rainha chamada Vasti, mas Vasti ali entendeu errado o convite do rei e não foi ao convite ali no jantar e com os amigos de Assuero, e dali ela foi destronada. Aonde? Quando ela foi destronada, foi escolhida algumas moças para ser rainha no lugar de Vasti. E Deus estava preservando Esther para isto. E Esther se tornou rainha para salvar o povo de Deus. No campo ou no palácio. Assim como Ruth, Esther é um exemplo inspirativo do quanto vale a fidelidade e a confiança em Deus, seja qual for o contexto em que vivamos. Os princípios divinos são absolutos, imutáveis, suficiente para orientar nossa conduta em qualquer tempo ou em qualquer lugar. Amém? Deu para perceber que não tem tempo, não tem lugar. Como antigamente, Deus ele faz hoje, Deus usa você hoje. Quem sabe você possa estar assistindo esse vídeo e dizer assim: eu não sirvo para nada. E Deus, ele tem um projeto de te salvar, de resgatar para uma obra, para salvar milhares de pessoas. Então, basta apenas dar lugar a Jesus e dizer: Senhor, eu estou aqui para o teu serviço, e Jesus vai te usar como instrumento nesta terra. Mulheres de Deus como protagonista da história, o protagonismo feminino. A liderança masculina, instituída por Deus, não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homens e mulher. Os exemplos de Ruth e Esther são eloquentes neste sentido. Não foi a altivez, mas a humildade, a submissão e a obediência que tornaram tão relevante a vida dessas mulheres. Perceba que este ponto é bem interessante. Que elas entraram na história, que elas
foram importantes não por suas altivez, não porque elas deixaram o lugar dela de ser mulher, serva de Deus, para ter o seu próprio domínio, não. Você percebe que Ruth, ela se casou de novo e teve filhos, e Deus honrou ela. E Esther, que tinha também, me permita falar, Esther tinha toda a possibilidade de ter um relacionamento com o seu primo ali, mas permaneceu fiel, um respeitando o outro e respeitando a Deus, e Deus abençoou essas duas mulheres. Amém? Não foi mulheres obstinadas, mas foram mulheres cheias de humildade, submissão, obediência. Isso sim, não altivez, mas a humildade. Cumprindo os papéis, Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias, que conheciam bem os seus papéis, o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. Aonde você já viu, hoje tem até piada aí, dentre outras coisas, mas tinha uma boa convivência entre as duas. E eram mulheres sábias, e Deus alcançou-lhe com misericórdia e abençoou. Educação familiar não foi apenas a beleza de Esther que lhe fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade, o seu bom comportamento no palácio, apesar de órfã. Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Tem pessoas que vivem uma vida sem expectativa, sabe por quê? Porque no lar não foram forjados, nem se submeteram a ser forjados para uma vida desafiadora na frente e ser mais do que vencedor. Aí estão aí, o diabo dizendo que eles não têm valor, eles se diminuíram porque não se deixaram ser educados com obediência, com respeito, com amor, com humildade, não deixaram. Criaram-se na soberba, na altivez. Então, é tempo de nós olharmos e dissermos aos nossos filhos jovens e a importância de ser submisso, com sabedoria, para ter uma vida próspera mais na frente. Amém? No lar, primeiro lar é o lugar de ser forjado. Se o filho for obediente no lar, ele é em qualquer outro lugar. Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornaram conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como Ruth e Esther, e algumas outras. Outras, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato, mas nem por isso deixam de ser importantes. O que seria do patriarca sem uma companheira fiel ao seu lado, enquanto cumpria a missão divina que receberam? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor olha para o coração. Então, muitas pessoas estão se preocupando hoje como aparecer, mas o importante é servir, é ser obediente, é ser fiel, é olhar para o nosso papel e dizer assim: eu vou cumprir, eu vou exercê-lo, eu vou deixar o meu Deus orgulhoso e poder fazer. Você sabia que um homem como Jó, por exemplo, ele foi tão fiel a Deus que o próprio Deus deu testemunho por Jó? Então, essas mulheres entraram na história, na
Bíblia, foram registrados um livro sobre elas por causa de suas humildade. Olha, gente, eu vou falar uma coisa aqui que eu não gosto nem de assistir na realidade. Mas hoje você vê mulheres famosas, mulheres que fazem filme, mulheres altivas, desobedientes, que desonra Deus, desonra casamento e vive uma miséria. Mas você vê essas mulheres aqui. Hoje, há quantos anos nós estamos falando delas como exemplo? Que nós, como servo do Senhor, e as mulheres que estão escutando este vídeo, possam ter o desejo de querer ter exemplo de décadas a décadas, de centenário a centenário, de alguém dizer assim, eu tive alguém que me ensinou, eu tive alguém que me forjou, alguém que se orgulhava de mim, possa ser referência para alguém. Olha, depois desse vídeo, se você chegou aqui até o final, eu peço com humildade, se inscreva no canal, deixe o teu like, deixe o comentário aqui, porque eu quero prosseguir com esta lição, ou com a EBD nossa aí, que nós possamos usufruir, fazendo a vontade de Deus, transportando ou levando a mensagem de Deus para você, expondo a palavra de Deus conforme a vontade de Deus. Amém? Fica na vontade, na graça, no amor de Deus e até a próxima semana.